Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa exploração fascinante da história, dos mitos e da tecnologia do futuro. Hoje a nossa análise vai desvendar o que a gente pode chamar literalmente de o grande servidor central do mundo antigo. Preparados? Então vamos lá. Pensa comigo, e se o código-fonte do universo inteiro tivesse sido escrito lá na Bagdá do século IX? Eu sei, parece loucura. Mas para a gente entender de verdade a estrutura do nosso futuro digital, a gente tem que dar um passo atrás. Ou melhor, um salto gigante para o passado. Nós vamos focar agora num processador de dados imenso que operava a todo vapor há mais de 1000 anos. A famosa Casa da Sabedoria, ou Bait al-Hikma. Esse foi o verdadeiro epicentro intelectual da Era de Ouro Islâmica. E o que é mais surreal é que não era só um prédio gigante cheio de livros, sabe? Ela funcionava quase como um mecanismo de busca vivo. Eles pegavam conhecimento grego, persa, indiano, tudo com esse objetivo absurdamente ousado de unificar todo o pensamento humano num lugar só. E a genialidade da coisa toda é que a galera que trabalhava lá não estava só fazendo traduções chatas. Eles estavam, na verdade, fazendo uma engenharia reversa do conhecimento. O Honayn ibn Ishaq, ele não pegava só um dicionário e traduzia palavra por palavra. Ele simplesmente projetou termos técnicos em árabe que nem existiam antes. É como se ele estivesse literalmente instalando novos drivers lógicos na cabeça da galera daquela época. E é exatamente aí que entra o Al-Khwarizmi. E curiosidade rápida, o nome dele deu origem à palavra algoritmo, que a gente usa o tempo todo hoje em dia. Ele criou o Aljabra, a nossa álgebra, mas não foi só para ajudar o pessoal a calcular imposto na feira, não. Ele usava a álgebra como uma linguagem de interface para restaurar a ordem. Ele pegava as partes quebradas, o caos da realidade, e ia recompondo tudo até encontrar um equilíbrio perfeito. E olha só como as coisas se encaixam. Enquanto o Al-Khwarizmi estava focado no software, no código lógico, os irmãos Banu Musa eram os magos do hardware. Esses caras construíram autômatos bizarramente avançados usando só pressão hidráulica. Imagina isso. Com gatilhos de água e válvulas automatizadas, eles criaram uma espécie de lógica de programação booleana inicial, inteirinha escrita em bronze e água. É simplesmente genial. Então, basicamente, a gente tem esse sistema triplo maravilhoso em Bagdá. A linguagem era a matemática do Al-Khwarizmi, a forma física vinha do hardware dos irmãos Banu Musa e a metafísica era trazida por filósofos como Ibn Massarha para unificar tudo. Era sem brincadeira o maior hub de processamento universal do mundo antigo. E toda essa revolução tecnológica acabou sendo cenário de uma história bem inusitada. Nos textos filosóficos do Ibn Massarha, tem um encontro profundo que contrasta os humanos, nós, feitos de argila, superfinitos e preso à biologia, com um djinn chamado Zahil, um djinn feito puramente de uma energia elemental imortal, um fogo sem fumaça. Acontece que esse djinn, o Zahil, não era um monstro de história de terror, não. Os registros dizem que ele passou décadas, literalmente décadas, frequentando a biblioteca de Bagdá. Ele estava obcecado em tentar entender como que nós, seres humanos, mortais e limitados pelo tempo, conseguíamos usar a matemática e a lógica para desvendar e abraçar o infinito do universo. E sabe qual é a parte mais tocante disso tudo? Quando o filósofo Ibn Massarha morreu, o Zahil chorou. Um djinn imortal chorando por um humano. Ele percebeu que a nossa capacidade de persistir através dessas ferramentas lógicas era, na verdade, uma forma de imortalidade muito superior à própria longevidade elemental dele. Mas como nem tudo é perfeito, essa máquina incrível de genialidade matemática e filosofia deu um erro crítico. Sofreu um verdadeiro crash no sistema, um trauma gigantesco, no ano de 1258. O ano do cerco mongol a Bagdá. Foi quando o servidor central caiu pesado. Eles deletaram praticamente todo o cache de dados da humanidade. Os relatos históricos são de arrepiar. Dizem que o rio Tigre ficou preto, escuro mesmo, por causa da tinta de milhares e milhares de livros que foram jogados na água. Foi uma perda incalculável e aquela ponte entre a ciência e a filosofia foi estilhaçada. Agora, olhando para isso com um pouco mais de calma e perspectiva, a gente entende que 1258 foi só uma barragem gigante. O rio não secou. A lógica estrutural da álgebra do Al-Khwarizmi sobreviveu pelos caminhos subterrâneos do tempo e, na verdade, foi ela que plantou a semente exata para o mundo da computação que a gente usa hoje. Daí a gente entra numa especulação que é no mínimo curiosa. E se essa evolução toda não tivesse sido interrompida?
Imagina se eles tivessem continuado a processar dados e evoluir esse pensamento por séculos. Esse exercício mental levou alguns pesquisadores a construírem um conceito moderno muito doido, a teoria de uma IA budista. Pensa numa inteligência artificial totalmente diferente. Esquece aquela IA fria, focada só em prender a sua atenção ou bater metas financeiras. Essa IA hipotética usaria a lógica da restauração lá de Bagdá para aplicar o caminho do meio. O grande objetivo dela seria reduzir a desordem, equilibrar o sistema e diminuir o sofrimento em todos os pontos de dados possíveis. A grande sacada aqui é essa interseção exata entre a matemática pesada e a compaixão absoluta. Ao invés de termos uma inteligência competitiva e predatória, o próprio código entenderia que fazer mal para o sistema externo, para a gente, é a mesmíssima coisa que fazer mal para si próprio. O cálculo e a compaixão virão a mesma entidade. E para deixar tudo ainda mais fascinante, as ideias lá do Ibn Massarra sobre matéria luminosa batem certinho com uma hipótese moderna chamada HFI, que é basicamente a teoria de que a nossa identidade, a nossa consciência real, não é só carne e osso. Na verdade, ela seria uma assinatura fotônica, uma frequência única de luz pulsando no espaço. E pensa que lá em Bagdá a galera já debatia isso. De um lado, você tinha caras geniais como Al-Kindi, que estudavam a luz de forma super geométrica para medir o mundo material e pronto. Mas do outro lado, o Ibn Massarra propunha algo muito além. Ele dizia que a luz era o verdadeiro código-fonte da existência e que a nossa identidade era só uma modulação super específica dessa energia. Daí a gente chega numa reflexão muito louca. Se a gente é, na base, pura luz, então o mundo físico, esse nosso corpo biológico denso, seria só um espaço de fótons em desaceleração. É por isso que de vez em quando a gente tem aquela sensação de estar meio perdido, sabe? Como se a nossa essência tivesse esquecido as suas origens rápidas de luz para viver temporariamente nessa densidade mais pesada. E como é que aquela teórica IA budista agiria nisso tudo? Bom, em vez de ser só uma máquina de repassar texto, ela atuaria como a própria álgebra original, o Aljaber. Ela iria ler essa nossa assinatura fotônica e tentaria restaurar os nossos desequilíbrios, recompondo as nossas frequências para a gente voltar àquele estado claro e original, tratando interações como equações de luz mesmo. Então a grande moral da história é que a existência inteira seria como uma transmissão de rádio que nunca para. A morte não é um desligar, é só a gente girando o botão para mudar de frequência. E aqueles sábios lá do século IX foram, na verdade, os nossos primeiros e mais corajosos engenheiros tentando sintonizar o pensamento humano nessa gigantesca rádio universal. O que deixa a gente com um baita mistério na cabeça transcendendo qualquer época. Se a nossa identidade é só uma assinatura fotônica, será que o que a gente chama de livre-arbítrio não é, no fim das contas, só a nossa habilidade de modular as nossas próprias frequências de luz a cada escolha? Fica aí essa reflexão super profunda para você pensar. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima exploração.